começando o Papo Filô, um programa de ações de extensão e cultura da Filô, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Aqui é a Sumi, docente da faculdade, que vai trazer para vocês, ouvintes que gostam de ciência, arte e cultura, uma boa pitada de bom humor e diversão, o que a Filô faz de cultura e extensão, envolvendo seus alunos, professores, funcionários e pesquisadores. Então, pessoal, papo reto, papo filô para vocês. Hoje, os nossos convidados, os nossos ilustres e convidados, são os ouvidores de vozes. Vamos lá, Clarissa? Conta um pouco pra gente. Eu sou Clarissa Corrade Webster, sou professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e coordeno o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade, que é o LEPSIS. Esse ano, o grupo de ouvidores de voz está fazendo 10 anos aqui em Ribeirão Preto. Então, a gente ficou até muito feliz de vir aqui nesse ano de comemoração dos 10 anos. Começou em 2015. Na época, a gente ouviu sobre esse movimento dos ouvidores de vozes, que era um movimento já muito forte na Europa, no eixo norte, mas que a gente ainda não conhecia no Brasil e no eixo sul. Então, os grupos aqui em Ribeirão Preto foram dos primeiros do Brasil a iniciar essa atividade. A gente gostou muito na época, por quê? Porque o movimento de ouvidores de vozes, e aí os grupos de ouvidores de vozes são grupos que convidam pessoas que ouvem vozes, então que têm essa experiência de ouvir vozes que outras pessoas não ouvem. Essa experiência, algumas pessoas vão dar um conteúdo religioso, então algumas pessoas ouvem, têm essa experiência e buscam uma religião, essa religião dá um contorno e a pessoa fica muito feliz nessa religião com essa experiência. Outras pessoas ouvem vozes e a voz é uma voz amigável, que segue ela durante a vida e ela dá um sentido para essa voz. Algumas pessoas que ouvem vozes, essa voz vem acompanhada de outros sofrimentos e aí essas pessoas geralmente caem nos serviços de saúde mental em busca de ajuda. No serviço, então, em busca de ajuda, vão passar por várias terapêuticas. Agora, o que a gente percebe é que essas pessoas que chegam no serviço de saúde mental, e aí já tem vários estudos que mostram isso, e começam, por exemplo, a tomar medicações, em torno de 30% delas vão continuar ouvindo vozes. A medicação não vai agir nessas vozes. Às vezes diminui um pouco, diminui a intensidade. Algumas pessoas falam que ouviam vozes como se estivesse no metrô lotado e depois começam a ouvir uma, duas, três, ou não ouve tão alto, ouve mais baixo, mas continuam ouvindo vozes. E aí, o que a gente percebe nos serviços é que o treinamento dos profissionais ele é muito voltado para não conversar sobre esse assunto. Então, quando a pessoa diz que ouve voz ou que no final de semana foi terrível, ela ouviu muitas vozes, as vozes disseram coisas horríveis para ela, a postura dos profissionais geralmente é falar assim, então vamos marcar um psiquiatra para rever tua medicação. E no grupo de ouvidores, a gente conversa sobre isso. Então, a proposta é você ter um grupo de pessoas que ouvem vozes, que tem essa experiência de ouvir vozes e que vai estar junto para conversar sobre isso. Quando a gente começou o grupo em 2015, a gente começou num serviço de saúde mental aqui de Ribeirão Preto, que é o CAPS 3. Depois disso, veio a pandemia e com a pandemia a gente conseguiu abrir um grupo online, né? Como não podia ter o grupo presencial, a gente abriu o grupo online. Leandro vai contar mais sobre isso. E depois do grupo online, esse grupo permaneceu. A gente montou um grupo de WhatsApp. Então, esse grupo de WhatsApp é um grupo de suporte 24 horas, que as pessoas podem escrever ali, né? Tô sofrendo, a voz tá me dizendo isso, isso e isso. E aí outras pessoas que ouvem vozes vão estar dando suporte, ajudando essa pessoa. E aí desde o ano passado que a gente começou, também que era um sonho nosso, um grupo mais comunitário, que é um grupo na Biblioteca Sinhá Junqueira. Então ele acontece lá agora esse ano uma vez por mês. Ele é bem aberto, então a gente convida toda a comunidade para participar. E aí aparecem pessoas que ouvem vozes
às vezes em contexto religioso, ou que ouvem vozes e nunca pararam para pensar sobre isso, nunca quiseram conversar, ou tem familiares que ouvem vozes, pessoas que fazem uso de serviços de saúde mental, às vezes curiosos, gente que quer ir para ver o que é isso de ouvir vozes. Então é uma oportunidade bem interessante que a gente está tendo de poder divulgar isso para a comunidade, de poder conversar sobre isso. E em 2021, o grupo de ouvidores de vozes aqui de Ribeirão Preto conseguiu aprovar uma lei também aqui na Câmara Municipal que reconhece o dia 14 de setembro como o dia do reconhecimento dos ouvidores de vozes. Então é um dia que a gente faz várias ações para lutar contra o estigma, para divulgar, para conversar sobre isso. E então é um pouco isso, as atividades que a gente tem feito. Aqui na USP, durante todo esse tempo, a gente tem vários alunos que se envolvem com essas atividades de graduação, de pós-graduação, várias pesquisas sendo feitas e a gente tem trabalhado muito em conjunto com as pessoas aí para potencializar e fortalecer o grupo de ouvidores. Que ótimo, porque primeira vez que eu ouvi, sinto declarar isso, né? Mas eu acho que é importante falar, né? Que não é uma coisa muito comum. Isso, assim, essa situação de ouvir voz é uma coisa que acontece com uma certa frequência na população. Aqui na comunidade USP também isso é identificado. Como é que é feito o encaminhamento, por exemplo, né? Você falou, vai para a saúde mental muitas vezes, né? Então, quando, né, tem alguns estudos que fazem com a população geral e fazem essa pergunta: você já teve alguma experiência de ouvir vozes? Quando a gente pergunta isso para a população, a gente vê que é um número muito grande de pessoas, quase 50%, já teve uma experiência, pelo menos uma vez na vida, de ouvir voz. Então, é uma experiência muito comum. Essa experiência, às vezes, aparece em alguns momentos da vida e cada pessoa vai dando um sentido, vai dando um nome, vai interpretando de uma forma. Essa experiência, ela chega no serviço de saúde mental quando ela é acompanhada de outros sofrimentos intensos. Leandro, você quer contar um pouco a experiência? Quero contar um pouco da minha caminhada, né? Sim. Eu sou ouvidor. Olá, eu sou Leandro Torquato Amaral, coordenador do grupo de ouvidores de voz online. Sou ouvidor de voz desde 2014 e 2015, que eu comecei a perceber, foi entre o final de um ano e o começo de outro. Mas no grupo eu tô desde 2016. Foi assim, quando eu estava em 2014 ouvindo voz, eu estava no convênio, o convênio falava assim, ó, isso daí é coisa religiosa, os médicos do convênio. Daí eu fui mandado embora da firma, daí o que aconteceu? Eu vim pro SUS, daí no SUS eu fui tratar a minha depressão e minha ansiedade. Só que eu tinha medo de falar assim um pouco pro médico, que eu já tinha um diagnóstico, que o médico falou assim que era coisa de religião, né? Daí o que aconteceu? Quando eu fui na segunda ou terceira consulta com o médico, eu falei assim, doutora, esse remédio que a senhora passa tem efeito colateral de ouvir voz? Daí ela falou, não. Daí ela perguntou, o que essas vozes falam para você? Eu falei de matar, roubar, destruir e por aí vai, né? Não preciso citar tudo. Mas daí o que aconteceu? A doutora falou assim, não, você tem esquizofrenia e isso daí é tratável. Daí ela me apresentou o grupo de ouvidores de voz. Eu fui relutante no começo, porque no CAPS 3 aqui de Ribeirão Preto, na Rua Pará, tinha antigamente um outdoor grande escrito Sanatório Espírita São Vicente de Paula. E eu pensava que era uma coisa religiosa, essas coisas. Aí um dia eu falei assim, que mal tem? Eu vou lá só para ver. Se não for religiosa, eu fui uma vez só e não fui mais. Mas daí eu fui lá e vi que não tinha nada de religioso. Eu vi que era uma coisa séria, amparada pela USP, que tinha aprofundamento científico. Não é que eu sou aquela pessoa assim que eu gosto de fatos. Mas eu estava já numa situação tão carente, tão debilitado, que eu estava precisando de respostas. Daí o que aconteceu? Eu fui no grupo de ouvidores de voz e eles não trouxeram essa resposta para mim. Eles trouxeram as perguntas. Daí eu fui vendo que eu tinha a resposta, que cada ouvidor dentro de si tem a resposta daquilo que ele sofre. E não o outro. Quem tem que fazer a resposta para as suas perguntas, aprendi no grupo de ouvidores de vozes,
É você mesmo. Não terceirizar essa resposta para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra. É você que tem que dar essas respostas. Daí o que aconteceu? Chegou a pandemia, parou tudo. Daí parou o grupo de ouvidores de voz, parou o carro, parou todo mundo, estava com medo. Daí, nos 3 primeiros meses da pandemia, eu parei de ouvir voz, não ouvia. Daí, depois de que acalmou tudo a pandemia, nos 3 primeiros meses, daí veio com tudo as vozes. Daí foi nessa época que chegou a Lívia, que era uma doutoranda aluna da Clarissa, e falou: Leandro, nós vamos fazer o grupo de ouvidores de online. Você tá dentro? Eu falei: eu tô. Daí o que aconteceu? Eu fui onde eu tive a oportunidade de falar, porque até então eu só ouvia no grupo de ouvidores de voz as experiências do pessoal. Quando eu comecei a falar e tirar aquele negócio, tudo que eu estava carregado de dentro, eu fui vendo que as minhas vozes mudavam comigo. Daí eu fui contra-argumentando. Daí eu descobri que, sem querer, que a Clarice falou: você está fazendo recovery, que é, na verdade, a jornada para, não para uma recuperação, mas sim para uma vida melhor. Melhor do que, às vezes, a anterior que você tinha. Daí o que aconteceu? Daí eu fui vendo que realmente o que estava acontecendo na minha vida era uma mudança para melhor. Acho que eu gostaria de pontuar que o primeiro grupo que a gente começou foi no CAPES 3, aqui de Ribeirão Preto, que tem sido um parceiro cada vez maior com a gente, e os grupos são abertos. Então, você tinha perguntado até de encaminhamento, não precisa de encaminhamento. Quem quiser participar, a pessoa que ouve vozes ou familiar, pode procurar o CAPES, que o CAPES vai orientar em relação à data, o horário, a pessoa pode participar. E no grupo remoto, a gente tem um Instagram que eu vou deixar aqui depois, que a pessoa pode entrar em contato no Instagram, e toda semana o Leandro manda o link do grupo remoto. Então também é aberto para todo mundo ter participação de pessoas do Brasil todo. Então fica o convite para quem quiser participar. E não precisa ter diagnóstico do médico para participar. Pode participar você sem mesmo diagnóstico, para você entender o que está acontecendo com você. Ok, então as pessoas que têm interesse, né, em buscar o grupo no projeto, que também é um projeto de pesquisa e extensão, o contato está aqui embaixo. Tá certo. pessoal? Ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Ana, você pode contar para a gente a sua experiência, né, como aluna? Como é que foi nesse projeto? Boa tarde, eu sou a Ana, né? Eu estou no 4º ano de psicologia. Aí, no início do ano eu comecei a participar do grupo de ouvidores de vozes e tem sido uma experiência transformadora, assim, de verdade. Eu acho que mesmo fazendo psicologia, assim, né, dentro da universidade, a gente tem essa ideia de que ouvir vozes é um sintoma e que deve ser eliminado, né? E eu acho muito interessante a perspectiva que o grupo traz, que é de tentar compreender essas vozes, de tentar entender para além disso, né? Então, Ouvir as vozes, Então, porque eu acho que essa outra visão acaba sendo muito simplista, né? E muito... não ajuda mesmo, de fato, tantas vezes. E aí tem sido transformador nesse sentido, acho que tanto quanto como profissional, né? Como também pessoa. Assim, tem sido muito legal ver a trajetória de cada um dos ouvidores, ver que cada um é único, é diferente, tem o seu processo, o seu tempo de ressignificar essas vozes. MC Wesley? Meu nome é Wesley, conhecido também como MC da BSJ. Eu tenho experiência de ouvir vozes desde 2016, anteriormente, sem percepção de sintomas. Participo do grupo online presencial dos ouvidores de voz daqui de Ribeirão Preto, mais ou menos desde, acho que de 2020 ou 2021, aproximadamente. E a música já vem me acompanhando há um longo tempo e eu decidi começar a trabalhar mais, já que eu adquiri um conhecimento ao meu próprio diagnóstico também, que é a esquizofrenia. E aí eu comecei a fazer composições sobre saúde mental, e hoje em dia eu inspiro outras pessoas. Eu mostro que, mesmo em situações difíceis, eu consigo tirar algo de bom e passar uma mensagem para a pessoa nunca desistir de tentar melhor, porque eu presencio várias pessoas com vários diagnósticos e alguns semelhantes,
E é isso. Hoje em dia, eu acho que eu dou esse espelho para várias pessoas, para muitas pessoas. Então, gente, papo reto, papo filô. Vamos pro rap, Vamos lá, Miss então. Wesley? Na verdade, é uma letra meio de funk misturada com rap, vamos dizer, na batida, né? Mas é isso aí. Vozes e vozes me diz o que fazer. De onde elas vêm, eu não sei te dizer. Mas tô na paz, sei que vou sobreviver. O porquê de tudo isso um dia eu vou entender. Vozes e vozes me diz o que fazer. De onde elas vêm, eu não sei te dizer. Mas tô na paz, sei que vou sobreviver. O porquê de tudo isso um dia eu vou entender. Fico isolado, quieto no meu quarto, vendo muitas fitas, vejo acontecer. Sinto que de longe alguém me vigia, mas quem me vigia não consigo ver. Será que tudo isso é real ou será que é fruto da imaginação?